Saudações a todos os professores, professoras e tutores do nosso curso de aperfeiçoamento em EJA. Meu nome é Marcos Mesquita, trabalho como formador das disciplinas de qualificação da EJA mais qualificação e estamos hoje aqui para gravar uma orientação para facilitar o entendimento da quarta aula do módulo 5. Foi feito muito pedido, muitas perguntas, então nós quisemos orientar a todos os que participam do curso para que tenham melhor facilidade, né? Então nós temos aqui no caso o módulo 5, intitulado Metodologia EJA de Qualificação Profissional, e na aula 4 nós trabalhamos o sistema de otimização da aprendizagem. Então, a primeira coisa para entender o que é isso, antes de dar seguimento em mais detalhes, é lembrar de que a nossa metodologia ela está todo o tempo fundamentada nos 4 pilares da educação, né? Os 4 fundamentos, os 4 princípios da educação, que são aprender a ser, aprender a fazer, o aprender a conhecer e o aprender a conviver. Então, o que nós queremos sempre, e é importante que todos tenham lembrança disso, é trabalhar com esses 4 pilares em diferentes formas, né, em diferentes modelos. Então, o que a gente trabalha, o sistema de otimização da aprendizagem, nada mais é do que uma aplicação uma aplicação prática dos 4 pilares da educação. Então, sempre que a gente for tratar desse assunto, a gente pensa, poxa, quais são as formas, quais são as maneiras de aplicar os 4 pilares da educação. E aí existem várias modalidades, né, várias propostas, e uma delas é a proposta da aula 4, Sistema de Otimização da Aprendizagem, que nós chamamos de tetraalternação, porque tetra, né, que a gente sabe que é do grego 4, e alternação dessas 4 áreas que estão envolvidas no processo de aprendizagem, e que quando a gente hoje percebe as pessoas como elas enxergam a aprendizagem, elas querem focar apenas a atenção na parte intelectual, mas já existe muito estudo, como a gente já conhece, a gente vai ver um pouquinho mais aqui hoje, que mostra que não é somente o cognitivo, não é somente o intelectual que participa nesse processo. A gente vê aí na figura a esfera intelectual, que obviamente é onde acontece o aspecto principal, e os seus fundamentos que dão sustentação, que colaboram nesse processo, que são a esfera instintiva, emocional e motora, né? Então, hoje se fala muito das inteligências múltiplas, que são uma das referências, uma das fontes que vocês têm como referência para aprofundar esse estudo. E dentro das inteligências múltiplas nós temos a inteligência emocional e a coordenação motora, que sempre nós soubemos que fazem parte do processo de desenvolvimento da aprendizagem. Então, o que é a tetraalternação? É um sistema de otimização da aprendizagem, ou seja, uma abordagem de aplicação dos 4 pilares. Nós temos em cada uma dessas esferas um aspecto dos 4 pilares da educação. Então, é uma maneira de poder aproveitar de uma forma mais prática esses 4 pilares, nada mais é do que isso. E aí, na sequência, a gente destaca que a tetraalternação utiliza, como o próprio nome está dizendo, a alternação dessas 4 áreas, dessas 4 esferas, ou desses 4 pilares, de atividade entre as 4 áreas envolvidas no desenvolvimento da aprendizagem. O sistema se caracteriza não somente pela simples troca da área utilizada depois de determinado tempo de atividade da mesma, mas também pelos exercícios específicos que serão utilizados para ativar as demais áreas complementares.
Então a gente considera o quê? Que não somente a gente precisa fazer alternações, trocas durante o processo de aprendizagem, a gente tem que estar alternando essas esferas, ou até mesmo combinando o trabalho dessas esferas, para que não haja sobrecarga em nenhuma delas e para que haja o melhor aproveitamento. Por isso que a gente chama de otimização. Por exemplo, citar um exemplo prático, né? Hoje é sabido que a emoção é o selo de qualidade da memória. Qualquer aprendizagem que envolve emoção possui a condição de ficar mais tempo na memória. A memória garante, a emoção garante que a memória dura por mais tempo e com melhor qualidade quando você trabalha envolvendo esses aspectos emocionais. Uma das formas de você, que a gente trabalha no texto dessa aula, né? Uma das formas de você envolver aspectos emocionais na aprendizagem é dando exemplos, porque quando você dá exemplo do que você está trabalhando, você está falando, você envolve a pessoa com a vivência dela. O exemplo ele remete à vivência, à prática, à realidade da vida de cada um. Então a pessoa sente aquilo que você está falando porque ela mergulha no universo da imaginação, da lembrança, e aí ela se envolve com aquilo que você está estudando, que você está desenvolvendo dentro do ensino. Então é fundamental que a gente trabalhe com exemplos, que a gente trabalhe com imagens, né? A imaginação são imagens, imagens são vivências, exemplos do dia a dia que a gente precisa trazer dentro do nosso aprendizado. Também é fundamental o aspecto motor, por exemplo, que a gente esteja fazendo atividades dinâmicas, práticas, vivenciais, para que a gente saia daquela coisa meramente estática do conceito. Então, tudo que envolver vivência, dinâmica, prática, vivência, você está colocando a esfera motora e emocional dentro da atividade, né, dentro da aprendizagem. E o aspecto instintivo, alguns aspectos que são fundamentais, que os alunos precisam ter em consideração, não pode ser considerado apenas como um detalhe da vida, mas que faz parte da aprendizagem. Por exemplo, é a alimentação. Se não houver uma alimentação adequada, a gente não tem uma formação suficiente, né, de energia para poder aprender. O organismo não se sustenta. A questão também do sono. Também se sabe que sem sono, sem o devido sono, sem um período de sono durante a aprendizagem, você não consegue fixar a memória. O sono é um fixador de memórias. Assim como a emoção é um fixador de memória, o sono também é. E aí a pessoa quer estudar direto sem descansar, sem dormir, quer tomar estimulantes para continuar estudando, e isso só prejudica o processo de aprendizagem. Então a gente coloca aí como princípios do sistema da tetraalternação o abuso, primeiro, o abuso ou desuso de qualquer dessas 4 áreas causa uma descompensação nas demais, produzindo como resultado uma série de desequilíbrios e desgastes do aparato cognitivo, ou seja, do processo de aprendizagem. Segundo, é fundamental alternar o uso das áreas de atividade do corpo para obter um desempenho otimizado e garantir equilíbrio em seu funcionamento. Esse revezamento, essa troca, essa alternação possui o citado nome de tetraalternação. Então, por exemplo, você está fazendo uma atividade intelectual, um estudo, é importante estar tomando água, por exemplo. A água faz parte da alimentação da esfera instintiva. Então não é interessante deixar o corpo desidratar durante os estudos. Alternar com descanso, sono, que faz parte do instintivo, alternar com respirações, com relaxamento, que faz parte do motor, da esfera motora, alternar com atividades de lazer, por exemplo, né, uma distração, uma música, alguma coisa que não só alternar, mas acrescentar. Exemplo prático disso, uma paródia.
Uma paródia é você adicionar, por exemplo, o conteúdo daquele material, daquela aula que você está estudando, dentro de um formato de música. E aí você tem o emocional envolvido, que vai permitir muito mais facilidade para aprender. É muito mais fácil aprender uma música do que aprender uma teoria seca, né? Uma teoria sem nenhum tipo de emoção. Então, essa aula do sistema de otimização da aprendizagem, da tetraalternação, nada mais quer chamar a atenção para dizer que há muita pesquisa já, muito estudo sobre isso. Esse é só um primeiro passo, tem muita coisa. Vocês não precisam usar somente esses exemplos que são dados na aula. Tudo que for de inteligências múltiplas e de inteligência emocional faz parte da tetraalternação. Então pesquisem. Eu vou dar daqui a pouco ali umas referências para vocês no slide mais adiante. Então a gente vê, por exemplo, vários fatores que são contemplados dentro da tetraalternação. A concentração, a imaginação, a respiração, o relaxamento, as vivências, que a gente já falou tudo isso aqui. Os exercícios físicos, porque se você não tem um mínimo de exercício físico, a saúde fica debilitada, você não tem uma aprendizagem de qualidade também, isso faz parte. As perguntas poderosas, né? Fazer perguntas, saber fazer uma boa pergunta ajuda na motivação do estudo que o aluno está fazendo. Por exemplo, citar o caso do 5W2H, que é uma técnica usada como perguntas poderosas. O que significa 5W2H, que é trabalhado no curso da tetraalternação? São aquelas perguntas: o que, porquê, como, quando, onde, quanto custa. Então na verdade não são só 7 perguntas, são várias perguntas. É chamado 5W por causa das 5 perguntas em inglês que começam com W, que em português se traduz, né, o que, porquê, onde, quando, e o 2H porque tem 2 perguntas que começam com H, né? Então, quando eu respondo o que é o assunto, por que está tratando dele, para que serve, onde aconteceu, com quem você estava, ou com quem estava envolvido. Quando eu respondo essas perguntas que são poderosas, eu estou fechando, delimitando bastante o material de estudo. Outro ponto que é importante na tetraalternação, que eu já falei: alimentação, o sono, as artes, envolver o máximo de arte possível dentro dos estudos. Quanto mais eu conseguir trazer arte, mais se torna envolvente, emocional e motor, dinâmico, vivencial o estudo que eu estou trabalhando. As relações humanas fazem parte da tetraalternação, porque se eu estudar com 2 pessoas, com 3 pessoas, eu tenho mais motivação para estudar, etc. Vejam que aí a gente está trabalhando com um monte de detalhes que dizem respeito ao desenvolvimento humano dentro do estudo, dentro da aprendizagem. Não somente decorar informações, mas trabalhar o corpo inteiro dentro da aprendizagem. E aí eu termino repetindo o que eu já disse ainda há pouco, que 2 referências que são fundamentais para ampliar esse estudo, se vocês quiserem pesquisar mais no Google ou nessas literaturas que eu cito aí: o Gardner, das inteligências múltiplas, e o Daniel Goleman, da inteligência emocional. São 2 materiais que trazem muita referência, mas de modo geral todas as vivências, todos os trabalhos que se faz hoje de humanização da educação, de sensibilização do professor frente aos alunos, tudo isso é tetraalternação, é trazer a humanização para dentro da educação de diferentes formas. Então deixo aqui essa mensagem, agradeço aí a participação de vocês. Qualquer coisa nós estamos à disposição para colaborar nesse processo. Um grande abraço.